Muito bem, vamos para a nossa aula de número 6 no nosso módulo de evangelismo. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre o evangelismo, não só como um plano, um método, um sistema, e de certa forma também, é isso que nós seguimos, mas essas coisas devem orbitar a pessoa de Jesus Cristo. Então, nós falamos, em resumo, sobre o evangelismo como sendo uma pessoa, não é? Tudo que nós devemos apresentar quando o assunto é evangelismo deve ser Jesus Cristo, não é? Isso torna a relação mais pessoal e não só filosófica ou baseada na razão, não é? Muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, nós estamos tentando evangelizar alguém e a gente se encontra naquela conversa extremamente baseada na razão, naquela tentativa de provar para aquela pessoa, por argumentos baseados na razão, de que os nossos argumentos são os argumentos corretos, não é? E isso é um verdadeiro laço, por assim dizer, não é? Nós não devemos nos preocupar em provar as coisas, nem mesmo Deus tem essa preocupação. Se você ler o primeiro versículo da Bíblia, e nós entendemos ser o livro de Deus, né, a palavra de Deus, a Bíblia já começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então já começa com Deus criando. A Bíblia podia ter começado com de onde veio Deus, né? Quem é Deus e coisas desse tipo, né? Argumentos que provassem a existência de Deus, mas ele não tem essa preocupação. O próprio Deus parte do pressuposto que ele existe e já começa criando todas as coisas. Então, nós já tivemos algumas aulas em que nós falamos sobre isso, né? Por esses pressupostos. Então, nós podemos e devemos evangelizar as pessoas, já eliminando esses pressupostos e apresentando Jesus Cristo, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre não só sobre o modelo do apóstolo Paulo, o quanto Paulo foi um exemplo na questão do evangelismo, mas nós também vamos nos debruçar em dois textos das Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 9 e depois em Atos 15, e nós vamos ver um pouco o que esses textos falam sobre a nossa liberdade e da importância que existe no evangelismo de que muitas vezes nós devemos abrir mão dela, abrir mão dessa liberdade a fim de ganhar outras pessoas, né? Eu quero, antes disso, fazer uma oração, pedir a Deus que nos oriente na aula de hoje, que o Espírito dele nos conduza no entendimento daquilo que vamos falar aqui hoje, tá bom? Vamos orar então a Deus. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos oriente, abra os nossos olhos, nos faça entender, Senhor, a importância de vivermos com sabedoria a nossa liberdade cristã. E nós não abramos mão da nossa liberdade para o pecado, mas que em contrapartida nós não vivamos uma liberdade que venha de alguma maneira ser um obstáculo para as pessoas, para os descrentes em especial, crerem em Jesus Cristo e ouvirem o Evangelho. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria e que em tudo o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu estava dizendo, nós temos aqui a questão, né, na aula de hoje, a questão da liberdade, né? E essa liberdade, com toda certeza, é, é algo que nós temos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais presos a nenhum rito cerimonial, como no Antigo Testamento. Em Cristo Jesus, nós não temos mais que prestar nenhum sacrifício de animais, nós não precisamos oferecer bodes, carneiros, aves, nenhum sangue mais precisa ser derramado depois do sangue de Cristo que já foi. Nós não precisamos observar dias, meses, anos, rituais de alimentação e coisas desse tipo, não é? Jesus Cristo na cruz eliminou todas essas coisas. Por outro lado, nós também não devemos viver essa liberdade no sentido de nos entregarmos ao pecado.
A liberdade nos tira dela e não nos coloca como escravos dela novamente. Agora, uma vez que nós estamos livres em Cristo, não mais escravos do pecado, qual deve ser a nossa postura em relação aos incrédulos? Existe alguma maneira de nós abrirmos mão de certas liberdades a fim de ganhar essas pessoas? Não é? Ou será que o exercício da nossa liberdade sem nenhuma preocupação com as outras pessoas não poderia colocar um muro de separação, um obstáculo que dificulta o nosso trabalho de evangelismo? Então é isso que nós vamos ver a partir de hoje, né? Então eu quero colocar diante de você o nosso conteúdo. Você já deve estar vendo aí na tela o nosso conteúdo. Então nós encontramos aí um slide que fala abrir mão para ganhar. O que isso significa? Vamos lá, vamos ler o texto que está na tela. A instrução de Paulo aos evangelistas em 1 Coríntios 9, esse será um dos textos que nós vamos ler, tá? Chama os cristãos a abrir mão de liberdades por causa de seu testemunho ao mundo. Embora o mantra da contextualização os convide a conformar-se com o mundo para que o evangelho soe relevante, o verdadeiro evangelho requer uma separação disciplinada. Enraizados no amor, os cristãos devem abandonar os seus próprios desejos com o propósito de ganhar almas. Vou desenvolver um pouco mais isso daí na medida em que nós vamos desenrolando aqui a nossa aula, tá? Mas você a essa altura já entendeu bem o que eu quero dizer aqui, não é isso? Então, vamos olhar um pouco nesse momento para o apóstolo Paulo, depois a gente volta para o texto de 1 Coríntios capítulo 9, tá? E depois Atos capítulo 15. Então, vamos lá. O que fez de Paulo uma pessoa tão eficaz na obra de evangelização aos perdidos? E aí eu coloquei pelo menos 7 coisas que nós devemos lembrar quando olhamos para Paulo. Primeiro, que Paulo tinha uma mensagem certa. Isso significa que para Paulo não havia dúvida do conteúdo da mensagem que ele pregava. Ele era um evangelista eficaz porque ele sempre se mantinha firme à mensagem correta. Não é? Em alguns textos, como por exemplo em 2 Timóteo 4,17, ele fala que o Senhor fortaleceu Paulo de modo que o seu evangelismo fosse um evangelismo plenamente proclamado, ou seja, ele não pregava partes do evangelho, ele pregava o evangelho na íntegra, ele não tinha dúvida a respeito da mensagem que ele pregava. Nós, como evangelistas, também não podemos ter dúvida da mensagem que nós pregamos. O evangelho deve ser algo claro para nós. A mensagem do evangelho deve ser uma mensagem sem nenhuma dúvida, não é? Paulo claramente ele se apegava à verdade, ele não tolerava nenhuma variação da mensagem do evangelho. Você vai encontrar isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios 11:4, ou mesmo logo no início da carta dele aos Gálatas, onde ele critica duramente os Gálatas de darem ouvidos àquilo que seria um falso evangelho. Não é isso? Nem que um anjo viesse proclamando um outro evangelho, os Gálatas deveriam dar ouvidos, porque se tratava de um outro evangelho. Então, Paulo era muito eficaz no seu evangelismo, porque para Paulo a mensagem do evangelho era uma mensagem clara. E talvez aqui esteja um desafio para nós, desenvolver a clareza dessa mensagem. Porque quando se pergunta o que é evangelho, pode ser que muitos de nós ainda não tenha tanta certeza ou não tenha os textos bíblicos tão claros na nossa mente. Esse é um exercício que todos nós devemos fazer. Né? É, um outro motivo que tornava Paulo um evangelista tão eficaz é esse motivo premente, ou seja, ele tinha um motivo uma compreensão muito clara do motivo. É isso que o texto aí, que essa preposição quer dizer. Isso significava que para Paulo ele sabia exatamente que ele devia
pregar o evangelho a fim de que ele, quando comparecesse no tribunal de Cristo Jesus, ele prestasse conta daquilo que ele fez. Então, esse senso de responsabilidade, de missão, de que um dia ele estaria diante de Cristo Jesus, do seu tribunal, prestando contas daquilo que ele fez, estimulava Paulo a não titubear diante de uma missão, de uma oportunidade de pregar o evangelho. Não é? Então, ele buscava essa recompensa. É algo que todos nós, é um tipo de visão que todos nós também devemos ter. Em terceiro lugar, ele tinha o chamado divino. Ele tinha bem claro de que pregar o evangelho era algo pela qual ele havia sido chamado. Esse talvez seja um chamado que não esteja tão claro para nós, apesar de ser um chamado para todos os crentes. O ide pregar o evangelho a toda criatura, o texto de Marcos 16,15, é um texto de Jesus para todos os cristãos. Não foi um texto direcionado apenas aos apóstolos que ouviram aquela ordem. O texto de Mateus 28, né, da grande comissão, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também é uma ordem a todos nós. E por vezes a gente imagina ou cai no erro de imaginar que essa obra de evangelismo talvez se restrinja ao pastor da nossa igreja, aos líderes da nossa igreja, às pessoas que estão de alguma maneira envolvidas nessa obra mais de liderança da nossa igreja, e para aqueles crentes mais comuns, com aspas aqui, né? Simplesmente eles não devem se preocupar com isso, né? A gente sabe que isso é um erro, e o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, ele vai dizer, nós vamos passar por esse texto depois, ai de mim se não pregar o evangelho. Ele tinha consciência do peso que era omitir o evangelho daquelas pessoas, né, ou das oportunidades que Deus colocaria diante dele. A quarta característica de Paulo é a sua ousadia diligente. Ele vai dizer em Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, olha só, Paulo não se envergonhava do evangelho pela consciência que ele tinha do que era o evangelho. Então ele sabia que o evangelho é o poder de Deus. E diante dessa mensagem eficaz do evangelho, salvadora, vivificadora, Paulo entendia cada oportunidade como uma chance de bombardear aquela pessoa com a mensagem do evangelho, uma mensagem rica, uma mensagem poderosa. Por isso ele era tão ousado. E muitas vezes para nós falta essa coragem, não é? Nós nos intimidamos, muitas vezes nós sabemos o que é o evangelho, mas a gente fica com medo de que a pessoa possa vir a fazer alguma pergunta e a gente não saiba responder, não é? E ao invés de anunciar a razão da verdade que há em nós, a gente procura ir pelo caminho mais confortável, que é simplesmente o silêncio, não é? E a gente acaba errando por conta disso. A quinta característica que tornava Paulo um evangelista eficaz é a vida que ele vivia no Espírito. Ele sabia que tudo que ele fazia era pelo Espírito de Deus. Aqui ele abria mão de qualquer sabedoria humana, de qualquer performance, de qualquer oratória que pudesse ser agradável aos ouvidos daqueles que o ouviam, mas ele fazia tudo na dependência do Espírito Santo. Isso é algo que nós devemos fazer também. Uma vida de oração, uma vida de busca da palavra, uma vida de intimidade com Deus, certamente irá nos levar por resultados melhores, não é? Os resultados são dados pelo Espírito, mas nós não vamos nos preocupar com a nossa performance, a nossa capacidade. Nós vamos pregar o Evangelho crendo que a própria mensagem do Evangelho é eficaz o suficiente, pela ação do Espírito, de fazer vida naquele coração duro, aquele coração de pedra. Em penúltimo lugar, Paulo tinha uma estratégia deliberada.
Se você tiver o cuidado de olhar para Atos capítulo 18, dentre outros textos, você vai perceber que Paulo, em Atos 18, ah, ele chega em Corinto e o texto vai dizer que ele não tem dinheiro, ele não tem como se manter ali, né? Então o que que ele faz? Ele vai fazer tenda, que era o ofício dele. Ali ele encontra Áquila e Priscila, que era um casal que havia vindo de Roma, e ele então começa a trabalhar ali, e com os poucos recursos que ele tinha e com o dinheiro que ele arrecadava depois de uma semana de trabalho, ele ia aos sábados nas sinagogas pregar o evangelho àquelas pessoas, né, os judeus que estavam ali. Só depois que Silas e Timóteo chegam, trazendo o recurso, é que Paulo então dedica-se integralmente à mensagem do evangelho. E se eu não estou enganado, ainda nesse capítulo, diz que Paulo, depois disso, ainda fica 1 ano e meio naquela cidade. Então veja, ele tinha uma estratégia. Ele não chegava em qualquer lugar e pregava o evangelho em qualquer circunstância. Ele ia atrás de sustento, o sustento dava condições dele começar a pregar o evangelho aos sábados, na sinagoga. Então ele não pregava em qualquer dia, em qualquer lugar. Ele tinha uma certa estratégia e depois que conseguia os recursos, então ele pregava o evangelho de uma forma íntegra. Então repare que é verdade que a mensagem do evangelho é uma pessoa, como nós dissemos na aula passada, mas nós devemos nos preocupar também com os métodos, com a estratégia, não é? Muitas vezes a gente simplesmente faz sem estratégia nenhuma e a gente aprende olhando para Paulo que a gente erra fazendo isso, não é? Nós devemos sim pensar em maneiras. Se você está numa igreja que não tem um ministério de evangelismo, por exemplo, né, e a gente deve entender que não é necessariamente um problema isso, né, visto que o evangelismo é uma obra de cada cristão e que cada cristão, a gente não precisa de um ministério na nossa igreja para evangelizar, mas quando a gente pensa, por exemplo, num grupo de evangelismo ou numa igreja que dedica um ministério exclusivo para isso, é preciso uma certa estratégia, não é? Então, como é que nós vamos alcançar as pessoas? É batendo de porta em porta? É fazendo um culto e chamando as pessoas? É indo atrás, né? Ou marcando, eu já conheço pessoas que fazem isso, marcam um futebol, chama os jovens e depois daquele, ou antes ou depois daquele futebol, junta todo mundo e tem ali uma palavra onde Jesus Cristo é apresentado, não é? Como é a estratégia? Vamos começar pela rua da igreja? Vamos começar pelo centro da cidade? Vamos até um parque onde as pessoas, onde a gente encontra uma quantidade maior de pessoas ali? Vamos parar no farol e distribuir, não é? Folhetos e coisas desse tipo? Então veja, a gente precisa ter estratégias, não é? Vamos fazer um culto nas casas e vamos chamar os nossos vizinhos? É uma estratégia. Vamos montar pequenos grupos e nesses pequenos grupos a gente começa a estudar, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Essa seria uma dica que eu daria para quem está montando um grupo de estudo. Comece, se você tiver que estudar alguma coisa, comece pelo Evangelho de Marcos. Eu cresci sendo ensinado a pregar o Evangelho de João, não é? Num primeiro contato. Mas veja, o Evangelho de João é um evangelho extremamente difícil de se explicar. E eu recomendo Marcos justamente pela simplicidade. Eu acredito que dos 4 evangelhos, Marcos é o evangelho mais simples, mais fácil de apresentar Jesus, não é? Você pode começar por ele. Então, eu estou aqui me referindo a estratégias. Estratégias que são estratégias que Paulo usou também na sua caminhada. Então, e por último, é, nós encontramos também um desejo inabalável. Então, Paulo viveu como se estivesse em dívida com todos aqueles incrédulos, né? Ele se sentia como se devesse algo, porque ele sabia o quão desesperadamente aquelas pessoas incrédulas precisavam ouvir o evangelho. Será que nós olhamos para os incrédulos dessa mesma maneira? Será que nós somos impulsionados por esse desejo inabalável de pregar o evangelho àquelas pessoas que não conhecem a Cristo? Né? Nós tivemos uma aula onde nós falamos sobre isso. Né? Nós olhamos para essas pessoas com amor e compaixão ou como inimigos? Não é? Os nossos amigos estão
dentro da igreja, dentro dos nossos grupos, são aqueles amigos mais chegados? Ou nós também consideramos os incrédulos como pessoas que precisam desesperadamente ouvir o evangelho, não é? Se nós não estamos tendo essa postura, nós precisamos tomar bastante cuidado. Na tela, eu queria ler esse texto com você, porque ele é importante. Nós encontramos um texto que diz assim: estas 7 explicações captam aquilo que fez de Paulo um evangelista eficaz. Porém, por trás dessas razões há um princípio de vital importância que o apóstolo ensinou aos coríntios e que governou o seu método. Ele decidiu sacrificar tudo e qualquer coisa em sua vida que o impedisse de ganhar mais pessoas para Cristo. Olha que interessante essa afirmação. Em suma ou em resumo, Paulo estava disposto a abrir mão de tudo para alcançar os perdidos. E aqui talvez esteja a grande lição desta aula de hoje. Não é? Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus deve nos levar para onde? Nós podemos fazer qualquer coisa, não é? Em nome dessa liberdade, ou nós podemos, de fato, abrir mão de algumas coisas a fim de ganhar todos. Não é? Quero ir com você nesse momento, ao texto de Atos capítulo 15. Eu vou abrir a minha Bíblia nesse texto. O que nós vamos encontrar nesse texto é um concílio, tá? É um concílio. Deixa eu mudar a tela aqui para que a gente se veja melhor. Em Atos 15, a gente vai encontrar a história aqui de um concílio. Esse concílio, ele foi um concílio que visava tratar como os judeus convertidos tratariam os gentios convertidos que estavam se ajuntando a eles. Então, as pessoas que estavam ali tinham esse assunto a tratar. E quando a gente chega lá no versículo 19, nós vamos encontrar um texto bastante interessante, 19 e 20, e eu quero falar um pouco com você sobre ele. Atos 15, 19. Por isso penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Veja aqui, essa foi a sugestão, a decisão dos judeus em relação aos gentios. Então a decisão foi: não vamos perturbar os gentios que se convertem a Deus. Então, os judeus convertidos abriram mão da sua liberdade para que deixassem os gentios à vontade. Mas aí, no versículo 20, eles vão dizer assim: mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Então veja, a nossa liberdade pode ser colocada de lado a fim de ganhar pessoas. O que nós não podemos fazer é abrir mão daquilo que é lícito, daquilo que é correto, né, a fim de que nós entremos num caminho de pecado. Veja, esse princípio de abrir mão da liberdade não começou com Paulo. A gente já percebe aqui em Atos capítulo 15 que esse assunto da liberdade já estava sendo tratado. Então, nesse concílio aqui de Jerusalém, essas pessoas que estavam aqui, elas estavam reunidas para fazer com que os convertidos gentios, não é, que estavam agora pela sua conversão em Cristo Jesus, se aproximando dos judeus, a decisão toda que era, eles deviam manter as tradições judaicas ou eles poderiam continuar com os seus costumes. Não incomodar os gentios que haviam se voltado a Deus, exigindo que vivessem de acordo com os regulamentos judaicos. Agora, quando a gente olha o versículo 20, por outro lado, a gente percebe que os gentios, por outro lado, não deviam usar essa liberdade, né, de não ter essa necessidade de seguir os rituais aqui judaicos para o pecado.
Então, no versículo 20, a gente encontra orientações para que eles se abstivessem de contaminações dos ídolos, porque isso seria um pecado, né? E era uma prática dos gentios, então eles deviam abrir mão disso. Abrir mão da imoralidade, porque isso também é pecado, da carne de animais sufocados e do sangue, porque tudo isso também era uma maneira de se contaminar. Então, em Atos capítulo 15, a gente já percebe aqui essa liberdade sendo colocada de lado no trato dos judeus com os gentios. E quando a gente chega, então, no texto de 1 Coríntios capítulo 9, a gente percebe aqui instruções muito interessantes dadas por Paulo. Logo no início do capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo vai falar aqui da sua liberdade como apóstolo, e não só da sua liberdade, mas também dos seus direitos. Eu quero começar a leitura a partir do versículo 11. 1 Coríntios 9, 11 vai dizer o seguinte: Paulo vai dizer assim: se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais de que vós colhamos as materiais? Paulo está aqui reivindicando um direito que é seu. Se ele vai lá pregar as coisas espirituais, ele não tem direito também às materiais? Se outros participam desses direitos sobre vós, não teríamos nós ainda mais, já que estamos pregando a Cristo? Não é? Mas, veja que ele diz aqui, mas nunca exercemos tal direito. Paulo está falando, eu tenho direito, mas nunca o exerci. Antes, a tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Olha só, Paulo está abrindo mão de um direito que era seu, a fim de que o evangelho fosse pregado sem nenhum impedimento. Versículo 13. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim, o Senhor também ordenou que os que o anunciam o evangelho vivam também do evangelho. Paulo está dizendo: olha, eu ofereci a vocês coisas espirituais. Vocês não deviam, né, pelo menos, me dar condições materiais de que eu anuncie o evangelho sem nenhum impedimento? Todavia, eu abri mão desse direito para que o evangelho fosse pregado sem nenhum impedimento. Isso é o que ele está dizendo aqui. Mas ele continua no versículo 15 dizendo assim: mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Mais uma vez, Paulo abre mão desse direito. E ele diz: nem escrevo isso para que assim se faça comigo. Ou seja, eu não só abri mão, mas eu não estou escrevendo para que a partir de agora, então, vocês se sintam obrigados a isso. Pois para mim seria melhor morrer. Ninguém iria invalidar essa minha glória. Mas se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me foi imposta. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo está falando, meu compromisso é com Deus, apesar de ter o direito e não desfrutar dele. Verso 17. Se, pois, o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas, se não é de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? Versículo 18. É que pregando o evangelho, eu faça gratuitamente e assim não me sirva do meu direito ao evangelho. Veja aqui. Versículo 19. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravos de todos para ganhar algum número possível. Agora veja que interessante. Paulo está falando assim: eu sou livre de todos. Mas eu decidi abrir mão desse direito e me tornar escravos de todos. E o que ele vai dizer aqui, deixa eu mudar a tela e colocar o texto para você agora, é que aqui em 1 Coríntios 9, ele abre mão. Veja o que diz o texto que está na tela. O capítulo 9 de 1 Coríntios é uma espécie de defesa da razão pela qual Paulo era tão apaixonado pelo evangelismo. Ali ele expressou suas intenções evangelísticas em 4 frases específicas. Ele declarou que faria sacrifícios a fim de. Veja versículo 19, versículo 20. Eu vou ler os 2 versículos aqui. Pois sendo livre de todos, o versículo que eu li agora, tornei-me escravos de todos
para ganhar o maior número possível. Então veja, o objetivo no versículo 19 era ganhar o maior número possível de pessoas. Essa é a razão dele ter aberto mão aqui, deixado de lado os seus direitos. Versículo 20. Para os judeus, tornei-me judeu. Por que ele fez isso? Ele fez isso para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora não estivesse, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que, por todos os meios, vir a salvar alguns. Né? Então, veja comigo, o que Paulo fez aqui? Paulo vai dizer que ele se tornou judeu a fim de ganhar os judeus. O que isso significa? Significa que, se para o judeu era importante guardar o sábado, ou não comer determinado tipo de carne, ou seguir algum tipo de ritual, Paulo estava disposto, mesmo estando debaixo da lei de Cristo, que o desobrigava de todas essas coisas, Paulo se submetia, Paulo abria mão desse seu direito, a fim de ganhar aquele judeu. Agora, quando ele diz no versículo 21 que para aqueles que estavam sem lei, ele também se fez sem lei, a fim de ganhar os que estavam sem lei, o que ele quer dizer aqui? Quer dizer que diante dos gentios, que eram as pessoas que não estavam debaixo da lei de Moisés, não estavam debaixo dos rituais judaicos, ele também se fez sem lei. Ou seja, se ele chegasse diante de um gentil e esse gentil tivesse, por exemplo, né, tivesse comendo carne de porco, o que para um judeu era algo, o judeu, né, o judeu que seguia os rituais era algo proibido, para Paulo estava livre em Cristo Jesus. Então, se fosse o caso, ele comeria aquela carne de porco diante de um gentil, a fim de que ele tivesse uma liberdade maior de pregar o evangelho àquele gentil. Aí no versículo 22, ele vai dizer: para os fracos, eu me tornei fraco a fim de ganhar os fracos. Ou seja, o que significa fraco? Significa aquela pessoa que de repente se ofende com qualquer coisa, ou aquela pessoa que se sente constrangido, ou fraco no sentido de ter uma espiritualidade muito sensível. Então Paulo também se adaptava a essa pessoa, se tornava fraco como essa pessoa, a fim de conquistar essa pessoa, pregar o evangelho a essa pessoa, e essa pessoa, a fim dessa fraqueza que Paulo se tornava, né, fazia ser, pudesse ganhar essa pessoa também. Então, ele termina o versículo 22 dizendo: tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Né? Que lição nós aprendemos aqui? A lição a ser aprendida não é que nós devemos nos tornar iguais às pessoas do mundo, fazendo o que essas pessoas fazem. Não é? Aqui eu abro um parênteses. Se eu estiver diante numa roda de pessoas usando drogas, então eu não vou ali sentar e usar drogas também, a fim de ganhar as pessoas que usam drogas. Se eu estiver numa roda onde as pessoas estão contando piadas sujas, eu não vou entrar ali e contar piadas sujas também, a fim de me adaptar a essas pessoas e poder ter um caminho mais livre para pregar o evangelho. Não é isso que o texto está dizendo, e infelizmente essa é a maneira como eu já vi pessoalmente muitas pessoas tratarem esse texto. Então veja, muitos afirmam, por exemplo, líderes do louvor, eles podem cair na tentação de serem induzidos a mudarem o tipo da música, a adicionarem instrumentos, a mudarem o ritmo, a fim de tirar tudo aquilo que agrada a Deus e trazer para o meio do louvor, para frente da igreja, tudo aquilo que pode atrair homens, com a justificativa de que estão fazendo tudo para com todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Essa é uma maneira errada de aplicar esse texto. Já vi também muitas igrejas que mudam toda a sua liturgia de culto, adicionando elementos para o culto que não estão na Bíblia, não é? Porque, a rigor, o culto bíblico é um culto simples. Ele envolve adoração,
ele envolve oração, ele envolve a pregação da palavra. Obviamente, em alguns cultos, nós vamos ter ali a ministração das ordenanças, não é? Do batismo e da ceia. Isso é bíblico também, deve estar nos nossos cultos. Mas outros elementos vão sendo adicionados ao culto, a fim de que essas pessoas, pessoas do mundo, pessoas incrédulas, sejam atraídas, não para um culto, mas para um show. Então as luzes são diminuídas, o fundo é alterado. Quando uma pessoa que está lá na frente está falando, existe um fundo musical ali, uma música de fundo para que essa pessoa seja constrangida pela sua emoção a aceitar a Cristo Jesus, não é? Essa pessoa não faz ideia do que está fazendo, mas foi compelida a fazer porque sentiu alguma coisa boa. Então veja, isso nada mais é do que alterar a semente do evangelho. E nós já vimos em aulas passadas que nós não temos autorização para alterar a semente do evangelho. Nós devemos pregar o evangelho como ele é, bíblico, da forma como a própria Bíblia nos ensina. Então, quando Paulo está aqui dizendo que ele fez tudo para com todos, para com o judeu ele se fez judeu, a fim de ganhar o judeu, para os que estão sem lei, ele se fez sem lei, a fim de ganhar os sem lei, para os fracos ele se fez fraco, a fim de ganhar os fracos, ele fez tudo para com todos, a fim de salvar alguns. Ele está dizendo que ele abriu mão de seus direitos, da sua liberdade em Cristo Jesus. Ele não fez concessões a fim de cometer pecados, mas ele abriu mão de seus direitos a fim de deixar um caminho livre do evangelho para essas pessoas, não é? Então nós devemos limitar, se esse for o caso, a nossa liberdade a fim de pregar a Jesus Cristo sem nenhum impedimento. Paulo não está fazendo concessões, né? E existe uma grande diferença entre fazer concessões e limitar a nossa liberdade. Esse texto não está falando em nos estimular aqui ao pecado, não é? E não é isso que a mensagem está falando. Eu quero ler um texto com vocês, quero pôr ele na tela. O texto diz o seguinte: o público, ele deve afetar a mensagem? Eu devo alterar a minha mensagem de acordo com o público? Talvez essa seja a pergunta que você esteja se fazendo aí. Então, a pergunta que surge é como a cultura deve afetar a mensagem. O evangelista deve alterar a mensagem adaptando-a ao grupo com o que está falando? Ao dedicar todos os esforços para apresentar a mensagem com excelência e eficácia ao mundo ao nosso redor, nós devemos ter cuidado de fazê-la de uma forma que seja fiel ao evangelho bíblico e permaneça dentro dos limites bíblicos da propriedade moral. Então veja, as nossas abrir mão de determinadas liberdades não deve nos levar ao pecado e nem deve alterar a mensagem do evangelho, né? Então a relevância não é desculpa para diluir o evangelho em uma tentativa de alcançar os que estão fora da igreja. Não se preocupe com a relevância, em ser extremamente relevante, porque a mensagem simples do evangelho já é relevante o suficiente, tá bom? Tampouco se preocupe em contextualizar numa justificativa de tolerar certas condutas ou discursos pecaminosos a fim de nos identificarmos com certas culturas ou subculturas. Então, tome muito cuidado com isso, né? Nós não somos ordenados por Cristo Jesus aqui a fazer nenhuma dessas concessões ao pecado, tá certo? Ainda em 1 Coríntios capítulo 9, eu quero ler a partir do versículo 24, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: faço tudo por causa do evangelho. Todas essas alterações que ele fazia, essas adaptações, essa
esse colocar de lado da sua liberdade, ele fazia por causa do evangelho, para dele se tornar coparticipante. O que Paulo está fazendo aqui é uma comparação com o atleta e nós como evangelistas. Então veja, o atleta que objetiva ganhar o ouro, o que ele faz? Ele se exercita, ele treina, ele acorda cedo, ele vai atingindo as suas metas, né? Cada vez mais atingindo seus objetivos para chegar no dia da prova e alcançar o grande prêmio. Agora, qual é o problema com isso? Você acha lícito um atleta, nas vésperas do prêmio, comer um prato caprichado de feijoada? Ele estaria pecando se fizesse isso? A resposta é não, não há pecado em comer um prato de feijoada. O atleta estaria pecando se ele comesse uma sobremesa, né, cheia de doce e chocolate e coisas desse tipo? Ele não estaria pecando. A pergunta é lícito que ele faça isso se o objetivo dele é ganhar o prêmio? Não seria isso, apesar dele ter a liberdade para fazer, não seria isso um problema para ele alcançar o seu objetivo? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos ter o cuidado para não fazer da nossa liberdade um problema, um obstáculo que nos leve a perder o grande prêmio. Então, se como cristãos o nosso objetivo é evangelizar, é pregar o evangelho àquelas pessoas, não seria o caso de nós abrirmos mão de certas liberdades a fim de ter um caminho livre e de tornar o nosso objetivo mais claro de pregar o evangelho? Ele continua no versículo 26 de 1 Coríntios 9, dizendo assim: portanto, ele dando um testemunho pessoal agora, né? Portanto, corro não como quem tem ovo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Ou seja, ele não está evangelizando sem objetivo. Ele diz no versículo 27, pelo contrário, eu aplico socos no meu próprio corpo, ele está falando de um sacrifício pessoal aqui, né? E torno-me escravo para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele está dizendo, eu coloco minhas liberdades de lado a fim de alcançar as pessoas que não têm a Cristo, de tornar não só o meu objetivo mais claro, mas o caminho de pregar o evangelho a essas pessoas cada vez mais claro. Então, eu quero ler esse texto que está na tela com você e quero terminar a nossa aula com ele. O texto diz assim, né? Qual que é o papel do nosso autocontrole aqui? O tipo de abnegação do evangelista, exemplificado por Paulo, sempre envolverá autocontrole. Então, se você está assistindo esse módulo, saiba que é impossível exercer o papel de evangelista ou entregar o evangelho sem abrir mão de alguma liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Isso envolve autocontrole. Paulo explica que se alguém realmente quiser limitar sua liberdade, isto exigirá disciplina. O evangelista terá que renunciar a algumas liberdades das quais, em outras situações, não gostaria de abrir mão e viver de modo a ser limitado pelos desejos dos outros. Isso não é muito fácil, irmãos, porque é, quando eu falo em abrir mão de certas liberdades, eu estou falando de coisas que para nós são caras. Às vezes a gente gosta de determinadas coisas, mas Paulo está dizendo que a gente deve abrir mão, deve ter a disciplina de abrir mão dessas coisas a fim de agradar outros. Então veja, eu vejo muitas pessoas, eu vejo algumas pessoas crentes em Cristo dizer o seguinte: olha, eu não vou abrir mão de quem eu sou. Seria uma hipocrisia ser quem eu não sou a fim de agradar alguém. O que Paulo está dizendo aqui nesse texto é que nós devemos sim nos preocupar com os outros, especialmente no fato de que algumas coisas que nós fazemos pode trazer algum problema no anúncio do evangelho. Mesmo que a gente não faça, mesmo que aquilo que a gente faça não seja pecado. O texto continua dizendo: isto não é fácil, e foi por esta razão que Paulo empregou uma metáfora atlética para ilustrar a questão no texto que eu li aqui, né? Versículo 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correi de tal modo que alcancem o prêmio. Então, meus irmãos, eu quero terminar a aula de hoje
levando você a pensar que, graças ao nosso Deus, em Cristo Jesus, nós alcançamos uma liberdade que não tínhamos antes. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não temos mais obrigações, ou a obrigação de cumprir os desejos da nossa carne, né? Nós agora podemos dizer não a muitas coisas que podem nos induzir ao erro. Não estamos mais aprisionados a nenhum tipo de tradição, a nenhum tipo de rito religioso. No entanto, se existe alguma coisa que nós, na nossa liberdade, possamos fazer que venha a ser um problema para aquele descrente, nós devemos, de acordo com o ensino do próprio Paulo aqui, abrir mão desses direitos, a fim de encontrar um caminho livre para pregar o evangelho àquela pessoa. Esse é um assunto muito sério, tá? É um assunto da qual nós devemos pensar com muito carinho. Então eu quero nesse momento terminar a aula, agradecer a sua paciência em estar aqui conosco, pedir que o Espírito Santo atue na minha vida e na sua, no sentido de nos tornar cada vez mais ousados na mensagem de proclamação do Evangelho.